Paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, o último vídeo que eu publiquei foi sobre esse assunto, uma interpretação no nome Siló. Se você não viu o vídeo, pode entrar lá no canal e procurar esse vídeo sobre a interpretação sobre Siló. O que eu queria falar também é sobre a interpretação bíblica. Como fazer uma interpretação bíblica? Não é correto fazer com base em sonhos, sabe, ser pegado por anjo, levado para lá no inferno para ver como é que é lá, depois levado no céu. Não acredite nisso não, isso é tudo mentira. Isso é conversa fiada. Esses canais que tem aí, que pessoas que recebem revelação, que o anjo levou, que o anjo trouxe, não acredita nisso não. É mentira. Então, essas coisas de ter revelação que Deus falou, sabe por que eu falo para você que é mentira? Porque se fosse assim, que Deus ficasse falando com todo mundo, toda hora, para que a Bíblia? Para que eu vou precisar da Bíblia se eu pergunto para Deus, Senhor, o que eu tenho que fazer? Aí Deus fala, vai para lá. Eu pergunto, Senhor, o que eu tenho que fazer? Vem para cá. Ué, eu não preciso da Bíblia. Por que eu vou precisar de Bíblia se eu só perguntar para Deus, Deus me fala? Então é mentira. Isso é mentira. Não acredito nessas conversas de que recebeu revelação, que o anjo levou, que o anjo trouxe. É conversa fiada isso aí. Tem uma moto barulhenta aí. Então, eu quero continuar aqui e vou aproveitar para explicar o que é a interpretação bíblica. Ora, se eu não posso então ir atrás de um profeta para falar, porque naturalmente o ser humano gosta disso, de saber o futuro, de que alguém fale sobre o futuro, que massageie o ego. Então as pessoas estão atrás disso. Mas como é que eu vou fazer para entender a Bíblia se eu não tenho um profeta para me orientar? Um profeta particular, como era antigamente. Antigamente, naquela época, na época de Jesus, ou antes da época de Jesus, a família, se fosse uma família abastada, eles contratavam um sacerdote. Então, se tivesse que perguntar alguma coisa, para decidir alguma coisa, perguntava para o sacerdote. Tinha esse tipo de comércio também naquela época. E hoje existe também. Existe aí os pregadores da televisão. A pessoa paga lá e essas pessoas dão uma espécie de proteção, como é que é? Fecha o corpo da pessoa para não acontecer nada de mal, então é tudo mentira também. Então vamos lá, eu ia dizer. Então o que eu quero explicar sobre a interpretação bíblica. Como assim? Interpretação bíblica se chama hermenêutica. Não, rapaz, é exegese. Não. Hermenêutica, primeiro, depois exegese. Hermenêutica é o quê? Hermenêutica é quando você lê um texto e você conhece as bases, e as bases estão na própria Bíblia, para você não entrar em contradição na hora que você for interpretar. E você, então, interpreta aquele texto, entende o que está naquele texto. Geralmente, hoje, você tem que consultar comentários bíblicos, tudo. Não precisa ficar ali em cima, queimando as pestanas ali, para poder descobrir. Não, primeiro você vai nos comentários bíblicos, vê o que as pessoas que já tiveram todo esse trabalho, escreveram a respeito. Aí, a partir dali, você vai mais além. Porque senão, se você fosse meter a fazer uma interpretação, sem verificar primeiro o que disseram, quando você souber o que disseram e ver que isso era mais inteligente que a sua interpretação, você vai ficar com vergonha. É isso que vai acontecer. Então você verifica primeiro os comentários bíblicos. Tem vários. Verifica primeiro as opiniões das pessoas. Sobre Apocalipse, quando eu comecei a estudar Apocalipse, eu verifiquei todas as opiniões. Eu verifiquei a opinião das testemunhas de Jeová, dos Adventistas do Sétimo Dia, até dos Mormons. Eu verifiquei todas as opiniões. Com base em todas as opiniões, algumas sensatas, principalmente de presbiterianos, e são as mais sensatas, batistas também, evangélico, vamos dizer, autêntico, são mais sensatas, aquelas que não têm essa coisa de uma interpretação individual. Olha, essa interpretação do Apocalipse é para a nossa igreja, essa interpretação de Mateus é para a nossa igreja. Isso daí, essa coisa do exclusivismo, isso é errado. Se você vê alguma interpretação que é exclusiva de uma igreja, de ser, olha, nós representamos, como eu já vi, por exemplo,
igrejas que trazem interpretação para si. Por exemplo, já que nós estamos falando de Apocalipse, tem uma interpretação da Universal do Reino de Deus em Apocalipse. O Edir Macedo escreveu comentário de Apocalipse. E não foi agora que aconteceu esse filme aí de Apocalipse, essa novela aí e tal. Não foi agora. Faz tempo que ele escreveu esses livros. Aí eu andei verificando, sabe? Foi 3 volumes sobre Apocalipse. A interpretação do Apocalipse lá no livro dele, o que é? A igreja perseguida é a igreja dele. Dá licença. Aí você vai ver outros também, Testemunhos de Jeová, por exemplo. A igreja perseguida é a igreja deles. Você vai ver Adventista, a igreja perseguida é a igreja adventista. Aí não, né? Então, quando você vê que passa por exclusivismo, não acredite. Porque a igreja de Jesus está espalhada pelo mundo inteiro, não tem uma denominação. Então, o que eu estava dizendo, como então que faz a interpretação da Bíblia? Primeiro, hermenêutica. Hermenêutica o que é? É analisar o texto, é interpretar o texto. Quando já tiver interpretado o texto, aí é aplicado a exegese. Exegese vem da palavra, ali no princípio dessa palavra exegese, tem ex, que é ex. O que isso quer dizer? Para fora. Ex é que está fora. Não está dentro, está fora. Por exemplo, exterior da sua casa, é lá fora. Então, exegese é o quê? É tirar o que está lá no texto para fora. Então, por exemplo, uma pessoa que prega o evangelho é um exemplo disso. O que ele faz? Primeiro ele faz a hermenêutica do texto. Um sermão, quando vai montar um sermão, por exemplo. Eu já fiz isso, né? Então você usa a hermenêutica, que é para interpretar o texto. Depois você usa a exegese, que é para tirar o que o texto tem. E você anota. E aí você monta um sermão. E aí você vai usar a homilia, que é a hora de pregar. Então, é hermenêutica, exegese e homilia, que é a homilética. A arte de pregar o evangelho. Então seria isso. Então, se você avaliou o texto, entendeu o que o texto está, e você tirou dali uma conclusão, então você vai falar para alguém. E quando você estiver falando para alguém, você está praticando a homilia, homilética. Então é isso. Então há 3 formas de interpretar, de ler a Bíblia. Eu primeiro falei de interpretar, agora de ler. 3 formas no meio evangélico, vamos dizer assim. Depois eu vou falar do judaico. Então o que acontece? A primeira forma de interpretação, historicamente, é quando você lê a Bíblia para saber o que ela contém de história. Por exemplo, Davi e Golias. Aí você está lendo lá, você vai ver que Davi desafiou Golias, pegou 5 seixos, 5 pedras, colocou no seu emborná, e pegou a sua funda e foi em frente. Então você está vendo a história. Depois você sabe que Golias foi derrubado, que Davi venceu, o rei Saul promoveu ele e tal. Aí, isso é historicamente. Aí você vai para o Novo Testamento. Você vai ler lá que, por exemplo, as caminhadas de Jesus, que ele saiu evangelizando, você faz uma leitura ali do que aconteceu. Você está vendo a história. Então, isso é ler a Bíblia historicamente. Você lê lá em Atos, por exemplo, que os apóstolos saíram pregar o evangelho. Isso é historicamente. Aí, de repente, tem a outra interpretação da Bíblia. Outra forma de interpretar a Bíblia, que é devocionalmente. Então você pega a mesma história de Davi. Você viu que Davi acreditou no Senhor. Ele enfrentou Golias. Ele não tinha nem a possibilidade de vencer. Mas ele venceu Golias. Então o que acontece? Você fala, puxa vida, se Deus estava com ele e ele venceu, eu estou nessa dificuldade terrível na minha vida, Deus vai me ajudar também. Então você está fazendo uma interpretação devocional. Você está interpretando a Bíblia devocionalmente.
E tem a terceira forma de interpretação, que é o quê? Homileticamente. É quando um pastor, um pregador, pega a Bíblia e lê a fim de ensinar outras pessoas. Então ele vai interpretar a Bíblia, ali naquele momento, homileticamente. Ele vai ver com outros olhos. Ele não vai ler historicamente, nem devocionalmente. A cachorra está brigando na rua. E nem devocionalmente. Ele vai interpretar homileticamente. Então ele vai montar um sermão, preparar esse sermão para falar às pessoas. Interpretação homilética, homilia. Interpretação homileticamente. 3 maneiras de ver: historicamente, devocionalmente e homileticamente. Acontece que eu apresento a 4ª forma, que ainda não é conhecida, que é ver a Bíblia também como enigma. Ah, então quer dizer que só é desprezar essas 3 anteriores? Claro que não. É mais uma forma. É para agregar, não é para derrubar as outras 3. É agregar mais uma. Mas tem alguma base nisso? Você já viu isso em algum lugar? Isso existe. E é histórico. Ou seja, é de muito tempo, muito. É desde antes de Jesus já existia a 4ª maneira de interpretar. Acontece que os gentios, como nós, então eles querem expurgar aquela questão de que vê a Bíblia como um enigma, como se Deus tivesse escondido alguma coisa para depois ser descoberto. Ah, mas o pessoal ensina Apocalipse aí, e aí dá a entender que eles vê também a Bíblia de forma de enigma. Não. A interpretação ali que é feita no Apocalipse, por exemplo, é uma interpretação de associação. Ele pega um texto lá do Apocalipse, compara com um texto lá do Antigo Testamento, e fala, tá vendo, o cumprimento da profecia. Aí tem nisso, né, vai caber outras interpretações, como por exemplo, que é muito falado, agora, principalmente está na moda, a grande tribulação. O coronavírus chegou porque é a grande tribulação. Então não é uma interpretação de enigmas, de ver uma palavra um enigma, como eu já apresentei. Não é. Mas os judeus, pertencentes ao judaísmo, tanto do judaísmo ortodoxo, que é esse que eu penso em combater, porque eles falam horrores contra Jesus, né? Então, tanto esse judaísmo ortodoxo como o judaísmo messiânico, que é um judaísmo que é assim, tem um pouco de cristão, porque acredita que Jesus é o Cristo, né? Jesus é o Messias, Yeshua HaMashiach. Então, eles têm essa forma de interpretar. Então, na interpretação é o seguinte, veja bem, tem 4 formas de fazer interpretação. A primeira forma o nome que eles dão como é que eu posso dizer, a hermenêutica judaica é pardês. E o pardês é um acróstico. O que é isso? São 4 letras, e essas 4 letras são iniciais das formas de interpretação que eles usam, né? Então, por exemplo, é o P, é o R, é o D e é o S. Como eu já expliquei, no hebraico não tem vogal. Então pode ver olhar aqui que não tem vogal, percebeu? Não tem vogal. Então, eles, como eu posso dizer, subentendidamente, vê uma vogal aqui e outra vogal aqui, ó. Então eles veem essas vogais aqui. Então eles leem pardês. É no sentido contrário, faz a leitura. Pardês. Então, a primeira forma, que é esse aqui é o P, corresponde ao P, eu falei com acróstico. O que é acróstico? Acróstico pega só a primeira letra da palavra.
Então o que é esse P aqui? Esse P aqui é o Psá. Psá, não sei se estou pronunciando bem. Psá, que significa literal, superficial. Literal e superficial. Então, quando o texto é interpretado literalmente ou superficialmente, então usa-se o Psá. Vocês que são judeus que falam hebraico aí, que de repente estou falando errado, me desculpem. Psá. É essa forma de interpretar, que é literal e superficial. Vamos dizer que é quase equivalente àquilo que eu disse, né, do historicamente, né, que é dos cristãos. Depois tem o Remes, que é o R, ó, Remes. Então, veja que aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, é a primeira forma de interpretação. Assim, né, um acentinho aqui, e um T. Tá vendo? Ó o P aqui, ó. É assim que escreve. Aí depois vem a segunda forma, que é o Remes. Escreve assim, ó. Escreve assim. Veja que, ó, aparece o R. Remes, que é a segunda forma de interpretação. Como que é essa? Essa é alusão. Alegorias. Também os cristãos interpretam dessa forma. Alusão e alegorias. Né? Quando, por exemplo, usa-se figura de linguagem. Né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus disse, mas é morada mesmo? Será que é casa feita por mão de homens? Não. Mas então o que é isso daí? É uma alusão, uma alegoria, que é o Remes, na língua hebraica. Depois tem esse daqui, ó. Agora viu que foi o R aqui, ó. Tá vendo? Aí tem essa forma aqui, ó, que é chamado de drash. Drash. É o drash. Drash se escreve assim, ó. Drash. Veja aqui, ó. Ó o D aqui, ó. Percebeu? Ó o D aqui, ó. O drash é associação. O que é isso? Associação é quando você pega um texto para comparar com o outro, para achar o significado daquele primeiro. Por exemplo, em Apocalipse faz isso muito. Né? Você está lendo o Apocalipse, você vai lá para o Antigo Testamento para entender ele o que está dizendo. Como eu já fiz em interpretação, aí que vocês já viram. Por exemplo, sobre o nome da besta, eu fui lá para o Antigo Testamento, peguei os textos 666 lá, a comparação, fiz associação, só que não só de leitura. Eu fiz uma associação, comentei e interpretei para achar o nome da besta que vocês viram lá, é a ONU. Quem não viu o vídeo, vê meus vídeos lá, tem uma playlist de 7 vídeos. Você vê lá que eu explico bem explicadinho sobre a questão da ONU e dou provas lá em números, que se a pessoa prestar bastante atenção, vai ser meio difícil de dizer que eu inventei tudo aquilo. Então, aí depois do drash, vem a última forma de interpretação, que é o sod. S, O, tem aqui um chapéuzinho assim, né? E um D mudo. É o sod. Ó. Tá vendo? Ó o S aqui, ó. Tá vendo? O Pardes, que é a hermenêutica judaica. Pardes. Então, sod. Veja que aqui, ó, PRDS é o que está aqui, ó. PRDS. Isso que chama acróstico. O acróstico é isso, ó. É quando pega várias palavras e pega só escolhe várias palavras, pega só as iniciais dela, né? Na cultura judaica eles têm costume de fazer isso. Pega só o princípio delas aqui e usa. E aí lê como uma palavra. Isso se chama acróstico. Foi o que eu disse lá naquele vídeo que eu falei aqui, ó, de Siló, que fizeram com Jesus. Eles fizeram acróstico. Foi desse jeito aqui. Então eles pegaram várias palavras. A palavra de uma frase, que a frase diz: aquele cujo nome deve ser esquecido e nunca ser dito. Então eles pegaram todas essas palavras, colocaram do jeito que eu coloquei aqui, ó. Então eles pegaram só as iniciais delas e se lê Yeshu,
Não é Exu não, viu? É em hebraico. Yeshu. Porque se eles dissessem Yeshua, na língua hebraica, ia entender que é a salvação de Deus. Então quando fala Yeshu, não quer dizer que é a salvação de Deus. Quer dizer outra coisa. Né? Então é isso que eles fazem, os judeus ortodoxos, para poder zombar de Jesus. Agora, vamos, já que eu expliquei aqui sobre a questão de interpretação da Bíblia, né, que eu respeito a questão da hermenêutica bíblica, expliquei também aqui o Pardes. Então o que eu quero falar agora é sobre esse daqui, ó, Sod. Sod o que é? Que é o último, vou resumir agora. Significa segredo. Segredo. Então, os judeus entendem, principalmente aqueles que estudam mais profundamente, que Deus ocultou alguma coisa nas Escrituras. Então, aquele texto que parece que já passou, que não tem mais importância, então eles veem que ali tem alguma coisa ainda, que Deus deixou alguma coisa ali escondido para depois ser encontrado. E é interessante que o trabalho que eu faço respeita bem isso, respeita essa questão do Sod aqui, ó. Porque cava lá no Antigo Testamento, que é chamado de Torá, e encontra coisas para poder interpretar o Novo Testamento. Mas os ortodoxos não acreditam no Novo Testamento. Então é esse meu trabalho, é aplicar o Sod. Então eu acrescento, a modo de interpretação, as 3 interpretações que tem no meio evangélico, né? Eu acrescento a 4ª maneira, que é ver a Bíblia como também enigma, sem, porém, tirar as 3 maneiras anteriores, que é ler a Bíblia historicamente, devocionalmente, homileticamente, e agora também enigmaticamente. Porque Deus ocultou sim. Os judeus têm razão. Existe um Sod na Bíblia, um segredo, que é o que eu estou mostrando no meu canal. E vocês que já viu, né, estão vendo, vai ver mais. E você que está vendo pela primeira vez esse vídeo, verifica lá os outros vídeos meus. Então, eu vou aqui, né, fazer um gráfico, né, dar umas explicações aqui. Eu vou levar o seguinte, eu vou fazer um gráfico aqui, para mostrar, tipo, já que existe 4 formas de interpretação na hermenêutica judaica, e eu propus mais uma na hermenêutica protestante, evangélica, né? E também não seja só protestante, cristã. Então eu vou fazer um gráfico aqui, vou desenhar um gráfico, vou tentar desenhar um gráfico aqui, né? Vamos lá, então, veja bem. Olha, seria bem assim. Então aqui, como se fosse, vamos dizer assim, os 4 pontos cardeais, vai. Né? Então, vamos lá. E ainda vamos, enquanto eu faço aqui um desenho aqui, que eu estou fazendo isso daqui só para enquanto eu estou falando, eu queria também puxar o assunto sobre essa questão do judaísmo messiânico. O que acontece? Hoje virou moda, né, os evangélicos abandonar igrejas. Então, para que igreja? Para que ficar fazendo parte do sistema? Eu não faço parte do sistema. Então eles resolveram que a religião judaica é superior a acreditar no evangelho apenas. Até porque a religião judaica, ela tem assim um que a mais, porque tem a questão da Cabala, né? Tem a questão do Talmud. Então, essas pessoas que vão para o judaísmo, eles até gostam. Porque, puxa vida, olha, eu posso, né, aventurar mais. Tem mais coisa na Bíblia. Vou levantar aqui para mim poder ver o que eu vou fazer aqui. Porque eu preciso de
de ver o que eu estou fazendo, né? Eu peguei uma caneta que não está riscando. Então, a pessoa tem que procurar saber o que tem além da Bíblia, porque ele não está interessado só na Bíblia. A caneta deu de falhar agora. Está interessado só no que tem na Bíblia, está interessado também em agregar mais coisas. A voz ficou um pouco diferente, viu? Porque eu tive que ficar em pé para ver o que eu estou fazendo, viu? Porque senão não vou conseguir fazer direito aqui. Então ele quer agregar mais coisas e quer ir além do Evangelho. E acaba acreditando em coisas que não deve. Acaba acreditando em coisas que são indevidas para um cristão. Em coisas, por exemplo, como Talmud. Em coisas, por exemplo, como Zohar, ou Zohar. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Zohar, acho que é assim. É um livro que chama Livro da Iluminação, o Livro do Esplendor, é onde tem uns mistérios lá, né, da cultura judaica. Então, os cristãos acabam gostando disso. Puxa, descobri um leque de coisas que eu achava que não existia, e agora eu vou aventurar, eu vou estudar a Torá, eu vou fazer tal coisa e tal, né? Então, a pessoa se interessa em fazer esse tipo de coisa. E isso é tudo enganação. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou, se alguém ensinar um outro evangelho que não seja esse que eu tenho falado, seja anátema. Entende? Basta as escrituras, basta a Bíblia, basta os 66 livros. Tem gente procurando aí ler livro de Enoque. Né? Tem gente procurando aí ler livro de Enoque. Onde se viu isso? Para quê? Será que não basta as escrituras? Não faça isso. Então aqui, ó, eu vou escrever aqui. Enquanto eu estou falando, né, eu estou brincando aqui, fazendo umas coisas, né? Então, vamos lá. O primeiro, que eu vou colocar como se fosse 0 hora, né, como se fosse um relógio aqui, seria o... Vou pegar uma caneta aqui de cor diferente, né? Vamos ver essa daqui. Eu acho melhor escrever a lápis. É mais pretinho, né? Ó, primeiro seria a primeira forma de interpretação, que é aquela interpretação. É que eu tenho que falar sobre hermenêutica e eu estou aproveitando para brincar um pouco aqui. Então, seria psá. Ó, seria assim, ó. Aqui é um S, aqui é uma H, aqui é uma letra A, e aqui é um T. Então, essa é a forma de interpretação superficial, literal. Quando você lê e entende aquilo, e é só aquilo, se você não se aprofunda. Então, isso, em termos cristãos, seria historicamente. Poxa, caneta ruim. Tá ficando feio, hein? Seria historicamente. Então veja que aqui, ó, Psá é o mesmo que historicamente. Depois vem o outro que é Remes. Né? O Remes ele é alusão. É quando você o que está dito não é exatamente aquilo. Um exemplo, Jesus diz: tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jugo é aquilo que se coloca no animal de carga, não é isso? Então quer dizer que Jesus tinha uma coisa no pescoço que ele passava para as outras pessoas? Não. Então isso é alusão, é remes. Isso daqui vai ser o que então? Vamos supor que seja substituto para devocional.
né? Seria devocional. Tá. É quando faz uma alusão, uma alegoria. Veja que aqui não ficou bem substituindo corretamente o que diz na forma de interpretar cristã, porque devocional não é o mesmo que remes. Por quê? Porque aqui é alusão, alegoria. Veja que uma coisa que eu quero destacar aqui, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar as diferenças que existem. Veja que no meio judeu, né, do judaísmo, não existe a devoção. A devoção não existe. Por quê? Porque são legalistas. Viu? Você que deixa o cristianismo e vai para o meio judaico, chega lá, o que vai acontecer? Na interpretação da Bíblia, que é devocional, lá não vai existir. Embora que eles falam de fé, temos que ter fé. Lá o que existe é o seguinte, na segunda maneira deles interpretar, é alusão, alegoria. Eles não interpretam devocionalmente. Por quê? Porque não precisa. Porque o devocionalmente é quando aplica-se a graça. Mas, no caso da crença judaica, não é a graça, é a lei. Então você não precisa ter devoção, basta você obedecer os mandamentos. E pronto, acabou. Você ter devoção, você dedicar a sua vida, por exemplo, a Jesus no sentido de ter vigilância, de ser espiritual, de buscar Deus espiritualmente, adorar a Deus em espírito e verdade, lá não tem relevância. O que tem relevância é você fazer os rituais. Você acender vela, é você, no dia de sábado, você pôr uma mesa lá e fazer os rituais lá da comida. Não pode acender fogo. Então é isso que vai salvar, entende? Aí vem o drash, que é o D, o R. Tá ficando feio, hein? O A, o S e o H. Drash, ou Dresh. Dresh. Que é a interpretação por associação. Veja que a maneira de expor a hermenêutica judaica, ela é assim meio fria. Ela não tem aquela questão assim de que, como é do cristão. Por quê? Eu vou colocar aqui e já vai dar para entender. Ó. Veja bem, na terceira maneira é homileticamente. Homileticamente. Praticamente é o quê? Quando se estuda a Bíblia para ensinar o seu próximo. Mas o judeu ensina sim, claro que ensina. Ensina o seu próximo. Só que não ensina sobre a graça. Esse é o detalhe. Não ensina sobre a graça. Ensina sobre a lei. Você tem que meditar na Torá. Se você não lê Torá, você está perdido. Você tem que ler a Torá. Você tem que fazer também, no dia do perdão, tem que fazer uns rituais. Então tem o dia do perdão. Se você não fizer os rituais do dia do perdão, você vai se complicar. Então eles não lembram do sacrifício de Jesus. Até também os messiânicos se envolvem com essas práticas também. Práticas que Paulo falou o quê? Há uns que faz caso do dia e outros não. Se alguém quiser guardar o sábado, que guarde. Mas isso não tem importância. O apóstolo Paulo falou, o próprio Jesus falou. Mas o judaísmo, por que eu estou falando isso? Para alertar as pessoas sobre o judaísmo. As pessoas estão deixando de ser cristão para passar a ser judeu. Estão voltando para trás. Estão querendo ver a realidade espiritual, olhando como se alguém pega o carro, vai dirigir um carro, e quer dirigir o carro olhando pelo retrovisor. Como é que você vai mandar o carro para frente olhando pelo retrovisor? Você vai ver só o que está atrás. Isso é o judaísmo. Ele quer levar você a olhar o que está lá atrás. A lei.
Eu vi uma pessoa, é lamentável, dizendo que quando o Senhor Jesus voltar, e é messiânico, quando o Senhor Jesus voltar, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, vai levar os judeus lá no Monte Sinai para refazer o pacto. Olha o absurdo. Vai levar no Monte Sinai para refazer o pacto no Monte Sinai. Gente, aquilo já foi. Já foi feito um pacto, uma aliança eterna com Jesus. Vocês que estão aí sendo levados na conversa aí do judaísmo, cuidado. Vocês estão voltando para trás, vocês estão andando para trás. Estão querendo dirigir um carro olhando pelo retrovisor. Vocês têm que olhar para o para-brisa. Se vocês olhar para o para-brisa, vocês vão evitar acidentes. Agora, você ficar olhando pelo retrovisor para dirigir o carro para frente, você vai ver só o que fica para trás. Como é que você vai saber o que tem para frente? Entende? Então, olhar para o para-brisa é crer no Evangelho, na fé, e ir em nome de Jesus. Agora, querer ser judeu messiânico ou judeu ortodoxo, você vai começar a dirigir olhando no retrovisor. Você vai ver só o que tem para trás. É Monte Sinai, é a lei. Então quer dizer que você não acredita na lei? Acredito sim. Só que Jesus já repassou o que é importante realmente observar. E pensa que é mais fácil? Não, é mais difícil ainda. Porque ser legalista é fácil. O difícil é obedecer as palavras de Jesus. Então vamos lá. O quarto. O que é? Sod. Nesse sod aqui, eu tenho um detalhe a dizer. Nesse daqui, não tem problema. Porque, de fato, os judeus têm razão. Que é o segredo. Existe sim um segredo na Bíblia. Existe. O próprio Jesus falou disso. Ele falou, um bom escriba tira coisas velhas e novas. Né? Então o que acontece? Está escrito em Salmo 78:2 que Deus propõe enigmas da antiguidade, né? Usando coisas da antiguidade. Então, no Sod, os judeus têm razão. E o Sod, como eu disse, é a quarta forma de ler a Bíblia que eu estou propondo, que não existe no meio evangélico, que é ver a Bíblia como um enigma. É isso. Então o que acontece? A gente tem aqui historicamente, devocionalmente, eu já expliquei, forma evangélica de ler a Bíblia, né? A forma cristã. Homileticamente, historicamente é para saber o que tem de história, para a gente aprender. Devocionalmente é quando você lê e aplica-se a você, espiritualmente. Homileticamente, quando você vai ensinar alguém. Então você tem que ler de uma forma diferente, para poder ver o que você tira de lá para ensinar para alguém, como alimento da alma. E enigmaticamente, que é o Sod. Então, veja que existe uma certa semelhança. Por isso que os cristãos são enganados, porque tem uma semelhança a crença judaica com a crença evangélica, cristã. Claro, os cristãos, eles vieram dos judeus, ou seja, o ensinamento que está com os cristãos vieram do judeu, porque Jesus era judeu. Só que vocês têm que saber diferenciar. Tem que saber diferenciar isso. Saber diferenciar isso daí. Né? Por quê? Porque o importante é a fé. Você tem que ter fé. Fé no quê? Fé em Jesus. Se Jesus diz que a salvação é pela graça, então a salvação é pela graça. Não fica achando que você tem que observar a lei. Eu vejo cristão, pessoa que era cristã, agora estão defendendo uma crença de que tem que obedecer à lei, porque senão não vai ser salvo. Gente, que isso? E a Epístola aos Gálatas, como é que fica? A Epístola aos Gálatas deixa claro lá
Ó insensato Gálatas. Então, o apóstolo Paulo deixa claro que não precisa mais praticar a lei. Não é o que eu digo de lei no sentido de mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Não, isso aí Jesus ensinou que tem que fazer isso. Mas esse ali que eu estou dizendo é guardar coisas que não tem mais necessidade. Fazer coisas que não vai contar. Conta só como legalismo. Não vai adiantar. É perca de tempo. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele ficou falando sobre isso. Então, eu fiz esse vídeo aqui para alertar vocês sobre essa questão de acreditar no judaísmo, porque o cristianismo, as igrejas estão enveredando para o lado errado, as igrejas evangélicas, esses falsos mestres, falsos pastores, que estão pegando dinheiro do povo. Então eu falei, bom, tudo bem, então isso aí é tiro no pé. Por quê? Porque a pessoa fala assim, bom, no meio evangélico não dá, então eu vou fazer o quê? Parada que eu não posso ficar. Eu vou para Torá, eu vou passar a ser judeu. É o que muitos estão fazendo. Você está querendo dirigir um carro olhando pelo retrovisor. É daqui para frente. Se você acha que está sendo enganado por falsos mestres, deixe os falsos mestres. Você não pode deixar o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo você não pode deixar. Isso que você tem que entender. Então, é esse alerta que eu quero dar, porque às vezes eu fiz interpretação ali, falei sobre judeu, tem muita gente, eu vejo algum comentário assim, né, que a pessoa quer defender, você também, você tem que crer na Torá. Claro que eu creio, eu não interpreto na Torá. Claro, mas nem por isso eu vou abandonar a fé. Tem alguns judeus messiânicos que interpretam Jesus como divino, e tem alguns que não. Então fica essa briga, sabe? Os judeus messiânicos querem convencer os judeus ortodoxos de que Yeshua Hamashia. Claro que não vai convencer. E aí fica lendo Talmud, fica lendo Zohar. Para quê? O Talmud fala mal de Jesus. Os judeus ortodoxos odeiam Jesus, chamam ele de pendurado. Fala que ele é filho de uma prostituta, que a Maria, mãe de Jesus, era amante de um soldado que chamava Pantera. E esse soldado foi que é o suposto pai de Jesus. Que absurdo. Olha, então tá. É isso que eu estou dizendo para vocês. É o que eu tenho a dizer. Não entre nessa. Saia. Se você está querendo entrar em judaísmo, já estão convencendo você. Tá vendo? Ó, Jesus não cumpriu as profecias. Aquele... eu me esqueci o nome dele, Dorleon, um blasfemo, fica falando lá, ele faz vários vídeos dizendo para poder dizer que Jesus não é o Cristo, que Jesus não é o Messias, nunca cumpriu nada. É Dorleon Atar, me parece que é o nome dele. Uma coisa horrorosa, ele fala mal de Jesus, ele reúne evangélicos lá e fica debatendo. Acaba que evangélicos aceitam a palavra dele. Deixa de crer em Jesus para acreditar em coisa que já passou. Que é querer ir lá para o Monte Sinai. Gente, agora não é Monte Sinai. Jesus ensinou coisas que estão muito além de Monte Sinai. Então tá. Me despeço aqui. Obrigado por ter visto meu vídeo. A paz do Senhor.